Bom dia, Clube Sentimental. Hoje a gente vai continuar o papo sobre as emoções. E antes da gente falar da queridinha do dia, que é a culpa, eu queria recapitular dois pontos, duas questões que a gente está falando sempre nos outros vídeos sobre as emoções. Que as nossas emoções elas servem para nos informar algo. Então, ela nos informa o que fere, o que nos move, aonde machuca, o que nos ofende, né? E outra que as nossas emoções, elas também nos motivam. Então, tanto o medo, né, te mostra para onde não ir, quanto o entusiasmo e como você se sente em relação a um plano, a uma ideia, te mostra também aonde buscar. Então, entrando no nosso assunto de hoje, né, que é a culpa, que é um sentimento que aflige muita gente, chega bastante gente no consultório que vem com uma demanda de culpa. É muito ruim de sentir, né? E a gente sente culpa por uma avaliação negativa que a gente faz. De algo que a gente acha ou que de fato fez de errado com a gente ou com outra pessoa. Então tem um senso de responsabilidade envolvido na culpa, né? Ou a gente acha que é responsável, ou de fato a gente é responsável por ter machucado ou ferido alguém. Quando a gente estabelece um padrão e não consegue atingir esse padrão, seja um padrão de corpo, um padrão de trabalho, um padrão de como me divertir, um padrão de que amigos ter, e aí não alcançar esse padrão gera culpa, né? Atenção, Instagram e outras redes sociais que são uma fonte, né, de geração de culpa nesse sentido. E também a gente sente culpa quando a gente quebra alguma regra, seja uma regra moral, uma regra de relacionamento, uma regra social, uma regra uma regra jurídica ou uma religiosa, se esse for o seu caso. Importante aqui diferenciar a culpa de vergonha. A culpa, ela é uma autoavaliação negativa, né? Então, eu quebrei os meus padrões e eu me sinto culpado por isso. A vergonha é como se fosse o componente social da culpa. Então, eu sinto vergonha porque eu tô aqui preocupado, eu tenho medo do julgamento alheio sobre o meu comportamento, tá? E para que a gente sente a culpa, né? Assim como todas as outras emoções, tem um componente de aprendizado na culpa. E a culpa, ela meio que modula a gente dentro dos relacionamentos. Imagina como que seriam as nossas relações se a gente não sentisse culpa. Porque vamos combinar que tem algumas ou um monte de coisas que a gente faz ou não faz preocupados ou com medo ou para evitar o sentimento de culpa. A culpa também tem uma função moral dentro de uma sociedade, né? Porque ela meio que mantém a gente dentro de um padrão de condução de regras. E como que se livra da culpa, né? Porque é muito ruim sentir. Ela tem uma função de aprendizado, mas ao mesmo tempo a gente não quer ficar sentindo. E tem gente que carrega a culpa, né? Sente ela por um tempo que incomoda. E culpa que não é resolvida, né? A gente sabe que é algo que desvia bastante foco e energia. Bom, então nossas dicas para te ajudar a refletir sobre a culpa que você sente, a primeira delas é entender se de fato o que aconteceu é sua culpa. Tem uma distorção cognitiva chamada personalização. Distorções cognitivas são vieses de pensamento que a gente tem. Na personalização, a gente tende a interpretar tudo o que acontece à nossa volta como nossa responsabilidade. Acho que todo mundo consegue pensar num exemplo, né, de situações em que a gente personaliza o que acontece em torno da gente. E a personalização às vezes causa culpa. Então, nossa primeira dica aqui é tentar entender se você não está tendo algum viés errado de pensamento, de interpretação de uma situação. Se não, se você realmente entende que a situação que aconteceu é sua culpa, avalie a gravidade do que aconteceu.
pode te ajudar a pensar sobre a gravidade do que aconteceu, fazer algumas perguntas do tipo, se fosse um amigo seu que tivesse feito isso, seria tão grave? Outras pessoas consideram o que aconteceu grave? Você já tinha o mesmo grau de entendimento das coisas que você tem hoje quando isso aconteceu? E depois também você pode pensar qual é o seu grau de responsabilização na situação que aconteceu. Muitas vezes a gente sente culpa por uma situação que não necessariamente a gente poderia ter evitado, ou que outras pessoas e outros contextos estavam envolvidos que a gente não teria como controlar, né? Depois que você avaliou, então, tanto a gravidade quanto a sua responsabilização, o que é possível fazer para reparar essa situação? Muitas vezes, né, o que a gente fez, dependendo da gravidade, dependendo da nossa responsabilidade, a gente pode reparar. Ainda que a reparação seja um pedido de desculpa, seja se acertar com alguém que estava envolvido na situação, ou até mesmo pedir desculpas para nós mesmos. E aí vem a parte mais difícil, né, desse sentimento de culpa, que é voltar pra gente a nossa compaixão e o nosso perdão. É sempre importante pensar que a gente não é tão ruim quanto a gente pensa que é. E nada do que a gente faz tem tanto reflexo assim, tanto impacto assim na vida do outro. Claro, gente, não tô aqui querendo passar pano pra quem faz merda, não. Não é essa a situação. Existem várias exceções, óbvio. Existem até exceções num contexto criminoso. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas no sentido de ter compaixão consigo ou com o outro, vai ajudar muito no seu sentimento de culpa, tá? Espero ter ajudado para a reflexão do dia e até o próximo vídeo.